Fala pessoal, tudo bem por aí? Começando mais um programa aqui, podcast Mobverse, onde a gente vai falar do mercado imobiliário. Hoje a gente tem um programa especial e obviamente o podcast aqui, a gente está nessa retomada em 2024. A gente já teve uma gravação e a gente dando sequência aqui a essa nova temporada 2024, a gente tem muita coisa para falar do mercado imobiliário, inclusive o novo formato do podcast esse ano de 2024. Ou seja, você que estava acostumado a acompanhar a gente e ver tanto eu quanto o Alan e o Rodrigo nas edições, né, nos episódios, agora a gente está diversificando um pouco para que a gente possa trazer mais conteúdos, né, em diversas regiões. Para quem não sabe, eu repito aqui, eu tenho já dito isso nessa nova temporada, eu e o Alan nós ficamos aqui em São José dos Campos, o Rodrigo fica em São Paulo, então a ideia é a gente tentar otimizar um pouco do nosso tempo, trazendo mais oportunidades, mais conteúdo e, obviamente, mais participantes aí, convidados para falar do mercado imobiliário. Quero sempre agradecer aqui meu parceiro Alan, que compõe a mesa sempre com a gente aqui da Mobverse. Tudo bem, Alan? Tudo ótimo. Mais um episódio aqui que eu tenho certeza que vai ser transformador. Então, mais uma vez, agradeço aqui a nossa audiência. Se você ainda não nos segue, acompanhe aqui nas redes sociais, né? Mob.verse, YouTube, Spotify, Orkut, ICQ, né? A gente tem algumas redes. Mas hoje, Magno, assim como todo programa é especial, né? Mas hoje, um abraço pro Rodrigo. Em breve estaremos juntos nas próximas agendas aí. Vai ter programas que ele vai estar junto contigo, junto comigo. E também aí sozinho em alguns casos também. Então você acompanha aqui, porque hoje a gente tem aqui na mesa dois caras com uma história fantástica dentro do mercado imobiliário. Eu tenho certeza que vai contribuir muito para todo mundo que acompanha aqui. O que você acha que vai ser? Não, eu tenho certeza, convicção. E já de quebra, já quero apresentar para todos vocês aí João Angeli e Luiz Fernando Massari, compondo aqui a mesa com a gente. Primeiramente, obrigado. Sejam muito bem-vindos. Como diz o nosso amigo, né, o amigo conhecido e também na Band lá, são dois monstros do mercado imobiliário. Mas brincadeiras à parte, obrigado por vocês estarem aqui. Tamo junto, imagina, um grande prazer, né? Eu tô muito feliz de estar aqui também com o Luiz Massari, manja tudo de construção, um cara aí que realmente construiu parte de Jacareí, parte de São José, tá indo agora também para outros lugares, né? Manja tudo. É um privilégio, gente, estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite, né? E nessas rodas é bem legal porque a gente sempre aprende, né? Verdade. Então, nós vamos compartilhar aqui as experiências de vida e vamos aprender juntos aí. Legal. Valeu, obrigado aí do convite. Tamo Valeu, junto. João. Felicidade de estar aqui com Magno, vocês. Alan. Uma honra. Legal. Tenho certeza que vai ser incrível hoje. E eu acho que é interessante conversar aqui com vocês, porque qual que é o propósito da Mobverse? É transformar vidas no mercado imobiliário. Então a ideia é que a gente falar um pouquinho diferente, não mais do mesmo, mas falar um pouquinho de histórias, de experiências, né, de insights que possam transformar a vida das pessoas. A gente sabe que o mercado imobiliário, e já quero começar aqui trazendo esse contexto para vocês, porque a gente sabe que o mercado imobiliário é um mercado que ele transforma muito a nossa economia, a nossa sociedade como um todo, né? Por quê? Porque é um mercado pujante. Esse atual momento que nós estamos gravando aqui, esse podcast, é um momento que o mercado está muito aquecido, dada todas as condições macroeconômicas que a gente já sabe que está acontecendo. Eu queria que vocês trouxessem uma leitura. Como que vocês estão enxergando isso? Como que vocês estão vendo o mercado imobiliário nesse momento? Qual que é a leitura que vocês fazem desse atual momento, desse mercado que é tão importante para a nossa sociedade e também para a nossa economia? Aí eu quero ouvir... Quer começar, Luiz? Bom, eu vejo o mercado imobiliário um mercado sempre muito dinâmico, né? Sempre puxou também a economia, é uma cadeia produtiva muito grande, gera muito emprego, renda, porque ele envolve, né, quando a gente fala de cadeia produtiva, nós estamos falando desde da empresa que produz tinta ao depósito de material de construção e assim vai, né? É muito grande e chega também na questão das imobiliárias, enfim, o mercado... É um ecossistema muito grande, né? É um ecossistema enorme, né? Que faz toda a diferença, né, na economia como um todo. Né? Então, e esse mercado é bacana porque, como falei, dinâmico, ele muda muito. Então, está relacionado, por exemplo, à pandemia, né? Nós passamos recentemente um problema sério
no país, de uma pandemia, que mexeu todo o mercado, movimentou todo o mercado, né? E à medida que a população vai tendo novas gerações e também novas demandas vão surgindo, né? Cada bebê que nasce no país é uma nova demanda no futuro que vai precisar de um imóvel, né? Muitas famílias, né, são constituídas por ano, muitos casamentos. Então, cada casamento também é um imóvel novo. Divórcio. Né? Também, exatamente. Vira dois menores. Não que a gente torça por isso, mas quando, né, tem um divórcio... Aumenta a E demanda. sabe aí. que até o hábito está mudando, né? Além disso tudo que nós falamos, casamento, divórcio, tem também hoje uma opção de pessoas, né? Por incrível que pareça, que tem um relacionamento, homem e mulher e tal, e cada um vive no seu apartamento. Por isso, Sim. até que o tamanho dos apartamentos ou das unidades estão diminuindo de tamanho. Então, o mercado, como falei, ele está sempre em movimento e nós temos sempre que estar acompanhando essas tendências. Né? Ô Luiz, antes do Angeli falar, mas fala um pouco para quem está acompanhando a gente, nossa audiência, o tempo seu de mercado, porque esse cabelo branco aí, né, revela muita coisa, né? Quanto tempo você está no mercado imobiliário, atuando? Conta pra gente um pouquinho, porque isso é muito relevante, porque assim como todo outro mercado, permanecer empreendendo é algo que requer muita persistência, né? Sem dúvida. Eu realmente, o cabelo branqueou por causa do mercado. Mas assim, eu na verdade... nós abrimos a nossa empresa, fundamos a nossa empresa em 10 de janeiro de 96. Uau. Portanto, são quase 30 anos atuando no mercado imobiliário. Mas, na verdade, a experiência começou lá atrás, antes disso. Porque o meu pai já construía. Na década de 60, né? É isso, na década de 60. Meu pai construiu muitas casas em Jacareí, né? E eu nasci nesse meio de concreto, de obra e tal, e eu tomei gosto logo menino disso. Então, por isso que nasceu a empresa em 96, né? Mas nós temos aí muitos anos aí de estrada e foi muito legal, porque você vê evoluções, mudanças, transformações, o mercado reagindo de forma diferente e você, obviamente, tem que se adaptando a todo instante a essas novas realidades. Angeli, o seu cabelo ainda não tá branco. Ainda não, mas já tá começando a cair aqui na frente. Ó. Mas fala um pouquinho, obviamente. Primeiro a gente falou da leitura do mercado, mas também falando um pouco da sua experiência nesse mercado, como que você faz essa leitura, mas também conta aí a sua jornada no mercado imobiliário. O mercado imobiliário eu considero ele como uma pizza. Cada pedaço representa uma parte. Por exemplo, eu lidei com imóveis de leilão, então só imóveis já construídos, diferente do Massari, que realizava a construção. Então, você pode participar do mercado de várias maneiras, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho dinheiro para entrar no mercado imobiliário. Mas você pode virar um corretor de imóvel e vender o imóvel de alguém. Você está participando do mercado imobiliário. Sim. Você pode criar conteúdo para ajudar as pessoas. Você está participando do mercado imobiliário. Então, assim, o mercado imobiliário ele é muito amplo, ele é muito vasto, né? O próprio Luiz falou que você movimenta desde o terrenista que tinha o terreno até o cara que montou uma quitanda na frente desse próximo empreendimento que vai vir, já esperando uma demanda de pessoas que vão consumir aquele produto dele. Então eu acho que o mercado imobiliário é muito mais uma visão de futuro, né, para fazer uma futurologia do que cabe em determinado terreno e já se precaver ali para saber como que eu vou empreender naquele novo momento que a gente cria. Porque nós somos criadores de ecossistema. Então, quando você coloca um prédio num quarteirão que teoricamente era inóspito, ao lado começa a ser povoado e ali começa-se uma nova parte da cidade, né? E aí, depois de 30 anos, que é o meu caso do Luiz, ele formou uma cidade quando ele coloca um empreendimento, quando ele leva uma casa. Então, às vezes a gente coloca na conta, né, do prefeito, o prefeito é quem... Não, os construtores são quem loteiam, os construtores são quem colocam realmente a prosperidade, né? E aí a gente enxerga que sem os construtores, sem os loteadores, não tem progresso. Sim. Né? Então a gente faz parte do progresso. O Luiz, por exemplo, ele construiu, ele e o pai dele, parte de Jacareí.
Então, muita coisa do que foi feito, por exemplo, em Jacareí, aqui em São José dos Campos, a população não sabe, mas tem a mão de homens como o Luiz, como o Magno, como o Alan, e por aí vai. Então, eu acho que essa é a graça. Sim. E você falou vamos lá, pegando a sua analogia, né? Uhum. Quais são os pedaços hoje dessa pizza que você atua hoje no mercado imobiliário? Eu vou falar alguns, senão o pessoal vai falar que eu sou mentiroso, né? Mas eu venho da televisão, eu venho da comunicação. Eu caí no mercado imobiliário em 2010 porque eu fui mais pobre do que eu tinha mais dinheiro. Então, só em 2010 que eu comecei a ganhar um pouco melhor, né? Até 2010, o cara do Fusca, que tinha 3, 4 empregos, uma loucura absurda. E antes do meu avô morrer, em 2010 ele falou o seguinte: eu tinha ganho o meu primeiro dinheiro que dava para comprar mais ou menos um apartamento, e eu comprei o apartamento no leilão. Na verdade, não daria para comprar esse apartamento, eu só consegui porque eu comprei ele no leilão. E ele falou: meu filho, quem investe em terra não erra. Eu falei: tá, mas porque o que eu queria fazer de verdade era trocar o meu Fusca para comprar um carro legal. E a primeira coisa que meu avô falou na época, ele falou o seguinte: ó, eu sei que você quer fazer isso, mas você vai me agradecer um dia. Não compra o carro, não cai para essas modinhas de comprar roupa de marca. Tanto é que eu fui ter o meu primeiro Nike só com 28 anos de idade. E ali eu comprei o meu primeiro imóvel, né, dentro do leilão. Acabei me lascando, porque o leilão é um lugar que você precisa saber, não é tipo, vou lá achando que é um marketplace Foi normal. só pelo preço. Comprei errado, mas mesmo comprando errado, não perdi dinheiro. Foi bom porque eu aprendi. Tem 2 jeitos de você aprender na vida, né? Ou você paga para fazer uma faculdade, ou você paga com um erro dentro do mercado. Nesse caso, eu paguei com um erro, mas para mim foi uma oficina do saber. Foi um lugar onde eu tive a oportunidade de aprender. Então ali eu comecei a trabalhar com leilão secundariamente. Então eu continuei produzindo vídeo, continuei produzindo comercial e tudo. Sobrava um dinheiro, imóvel. Sobrava um dinheiro, imóvel. E o mercado imobiliário é um mercado secundário para muitas pessoas. O que eu enxergo hoje é um movimento de médicos, de dentistas, de advogados, pessoas que ganham grana na sua profissão e compram dinheiro para fazer reserva de valor. E compram imóvel para fazer reserva de valor. Sim. Então, só que depois a inflação passa, que o Massari falou da pandemia. A realidade imobiliária era um valor de metro quadrado antes da pandemia. E aí você vê coisa dobrando, triplicando de valor, dependendo do lugar, depois da pandemia. Então muita gente ganhou muito dinheiro com a pandemia, né, Luiz? Além da rentabilidade, né, tem a questão do fator segurança também, né? Então... blindar patrimônio, né, Luiz? Exatamente. Diversificar, então, blindar. Exatamente. E é legal isso que você falou aí. Quando a gente fala dessa atuação, que nem você falou, né? Muitas pessoas olham o mercado secundário, o mercado imobiliário, como uma oportunidade de mobilizar seu capital, seu patrimônio, construir ali seu patrimônio, mobilizando esse dinheiro e investindo em propriedades. Sejam terras, sejam imóveis para locação ou para aquisição, alocação de para aplicativo, como a Airbnb, por exemplo, e assim por diante. Você falou de transformação, né? Que nem você falou aí de 2010, o mercado imobiliário ele estava muito achatado naquela oportunidade. A gente teve durante décadas aí, desde o famoso plano econômico lá do BNH que tinha, o que faltava muito no país era uma fomentação de crédito para poder viabilizar as oportunidades, porque o déficit habitacional muito grande, muita gente querendo investir, poucos construíam e muitos queriam comprar, mas não tinham crédito. Vocês acreditam que essa pujança toda do mercado se deu em que sentido? Foi crédito que faltou? Porque quando você citou aí 2020, a gente vê 2 fenômenos hoje no mercado que aconteceram nas últimas 2 décadas. O programa Minha Casa Minha Vida em 2009, que trouxe uma fomentação de crédito gigantesca, né, Luiz? Nessa época aí, surfou essa onda, era um negócio abissal. Né? As pessoas, do nada os imóveis subiam em questão de meses, subia 20%, 30%. E teve esse advento da pandemia que todo mundo achava que o negócio ia recuar. A gente teve uma taxa referencial chegou em abril de 21 a 2%. Sabe, não consigo nem pensar quando que a gente vai chegar novamente uma taxa dessa. Mas o que vocês atribuem a esse boom do mercado imobiliário?
Na verdade, eu quero falar sobre a pandemia, né? Você sabia que nunca houve uma compra de carros importados e propriedades, normalmente rurais e propriedades, por exemplo, chácaras, como houve no ano de 2020, né? Muita gente achou que ia morrer e falou, pô, agora eu vou realizar o sonho, e vai lá e compra o carro que ele não tinha. Ele tinha o dinheiro, mas não tinha a coragem. Aí, outra coisa, muitas famílias quiseram sair de um apartamento menor e falaram, cara, vamos para uma casa maior ou para uma chácara. Nunca imóveis rurais tiveram uma venda tão forte como naquele ano. Então, isso também mudou o mercado, né? Porque as pessoas hoje procuram, talvez, no dia a dia ali, um lugar para dormir. Mas no final de semana, um lugar para morar, para viver, para contemplar. E o que a gente precisa entender, o que cada um quer. Porque às vezes você pode vender um apartamentinho de 20 metros quadrados, 30 metros quadrados, para o cara que vai só dormir ali. Mas a família de determinadas pessoas querem morar. Então você precisa ter feeling e produto para todo mundo. Né? Então, uma das coisas que eu acho que hoje está super enquadrada é construtores que têm aí uma mentalidade mais antiga não conseguem criar produtos novos para dialogar com esse novo público. Muito. Né? Então Muito. você vê aí produtos muito repetidos em termos de entretenimento dentro do próprio condomínio e também plantas, cara, que estão aí há muito tempo. Commodity. E aí eu acho que a virada do mercado imobiliário agora é personalizar. Sabe, de repente você fazer ali um cubo onde o cara vai colocar a parede onde ele quer. Porque agora todo mundo quer um imóvel sem muita parede, mais vão aberto. E eu acho que pode ser, sabe assim, um efeito dominó? Eu gostaria de ter um quarto aqui. Você tem ali, sei lá, 100 metros quadrados, poucas colunas, e eu vou moldando o negócio do jeito que eu quero. Eu tenho 3 filhos, então eu vou tentar fazer ali 3 quartos. Então eu não tenho, quero um lugar mais amplo. É maluco, mas eu acho que o mercado ele vai ficar mais para esse lado num curto prazo de tempo, porque as pessoas não querem se moldar ao imóvel. Na verdade, os imóveis não querem se moldar as pessoas é que querem se moldar aos imóveis. Mas antes de o Nando falar, deixa eu pegar essa sua fala, porque me chama a atenção o seguinte. Quando você tinha lá atrás um arroxo aí do mercado em que as pessoas queriam comprar e não conseguiam, o mercado imobiliário tem uma frase muito repetida que é, vai tirar pedido, né? Então naquela oportunidade você desenvolveu o produto, seja ele qual for, ele vendia. O que você está dizendo então tem algo a ver com uma relação voltada ao comportamento das pessoas. Porque a partir do momento que as pessoas muda então essa característica de, olha, eu vou fazer um produto e qualquer produto que eu fizer, as pessoas vão comprar. Então, antes de ouvir o Nando falar um pouquinho dessa transformação do mercado, e você que é um cara de comunicação também, que tem essa questão atrelada a comportamento das pessoas, ou seja, ao público final. Significa então dizer que lá atrás a gente, não só o mercado imobiliário, mas a gente desenvolveu um produto, compra quem quer, é esse que tem e goela abaixo. Significa dizer então que hoje o que vai subsistir no mercado são as empresas que entendem esse comportamento real, porque não é o fictício, porque o fictício é o que está na propaganda às vezes, mas que na prática não é o que acontece. Ou seja, as pessoas falam que está desenvolvendo um produto para as pessoas, mas que na verdade está desenvolvendo um produto para si próprio. Quando na verdade isso que você falou cara, ou eu me atento para desenvolver um produto que atende às necessidades, às aspirações e desejos do cliente, ou essas empresas vão falir, vão morrer, não vão perpetuar. Você entende que está muito mais relacionado então a pessoas do que propriamente o produto? Eu acho que o mercado imobiliário, não como um todo, tem muita gente inovando. Você vê o Ale da Vitacom, tem muita gente saindo da caixa, né? E agora imagina uma caixa de papelão, certo? Esse é o mercado imobiliário antigo. Agora, vou colocar dentro dessa caixa de papelão, por exemplo, esse copo. Essa caixa de papelão, você acha que eu vou conseguir abraçar esse copo, bonitinho? Fazendo uma analogia aqui, tenta pegar uma caixa de papelão dura e se moldar o copo. O copo é o cliente, a caixa é a construtora. Você acha que você consegue? Pois é. Agora imagina que ao invés da caixa de papelão, a construtora ser plástico. Ou seja, com o plástico eu consigo me moldar o cliente. Então o grande negócio é o seguinte, as construtoras, elas não podem ser papelão duro. Elas precisam entender sentimento.
Porque nós não vendemos imóvel, nós vendemos qualidade de vida e as pessoas vão morar ali. E se você se molda a elas, na verdade você não vende, você só tira pedido, né? Vender do modo antigo já não é difícil, tá? Se a gente lançar agora, se eu me juntar aqui com o Massari, a gente fizer um produto imobiliário, você vai ver que a gente derrete o produto, né? Isso não é problema. Mas se a gente fizer um produto imobiliário pensando nas pessoas que vão comprar, além de derreter, esses caras vão ficar fãs do nosso trabalho. E aí a gente vai fazer, vai gerar imóveis sem precisar mais lançar. O que eu vejo também que a Vitacom conseguiu fazer um surf disso, antes de lançar um empreendimento, os caras já saíam vendendo. Uhum. Então, assim, a verba que você gasta em marketing, de repente, para poder trazer ali mais clientes, você poderia trazer para fazer ou mais caixa, ou colocar um produto ainda melhor do que aquilo que você está oferecendo. Com certeza. E aí, Nando, como que você enxerga essa transformação do mercado nos últimos 20 anos, né, que você começou ainda lá no século passado? Quase isso. É uma transformação absurda, né? É uma transformação enorme. E assim, isso não vai parar. A tendência, né? Eu desde menino eu escuto assim uma frase muito legal que é: o mercado é soberano. Né? O que quer dizer essa frase? Né? Que assim, as empresas elas vão ter que se adaptar ao mercado, e adaptar ao mercado significa entender o desejo do consumidor. Né? Então, além desse desejo, tem uma questão nova chegando aí que veio para ficar, que é a questão do ESG. Né? As pessoas não estão apenas olhando só o imóvel ali aonde ela vai viver, tamanho, espaço, mas elas estão de olho assim, numa visão mais ampliada, né? Qual é a responsabilidade social daquela empresa, governança, meio ambiente. Então, tudo isso, por isso que eu falei no início que é tudo muito dinâmico, porque vai mexendo com tudo. Então, o empreendedor, ele tem que ter esse olhar muito sensível, muito refinado para o cliente final, né? Tem que ter essa percepção e validar isso com pesquisas para ser o mais assertivo possível. E tem que também ter esse olhar global de tendências, o que está acontecendo aí fora no mundo, né? Isso, Magro, sem contar, né, um ponto que no Brasil é desafiador, que além de entender todo esse mercado, entender também as oportunidades, aonde elas estão, do olhar terreno. Aí eu já estou olhando aqui como empreendedor, que abre um outro leque, né? Sim. Que é a oportunidade de refinar mercado, de oportunidades de terreno e legislação. Quando vai fazer um empreendimento, nós estamos falando de cidades, né? O empreendedor, ele tem que aprovar e no Brasil isso tem uma barreira muito grande. Tem lugares que são mais rápidos, mas tem lugar que é muito difícil empreender. Exatamente. Feudal. Então, eu trouxe aqui um olhar mais ampliado, o olhar do empreendedor. A minha história de vida me ensinou isso, né? Que quando vai empreender, além do mercado, que é o soberano, você também tem que ter esse olhar para legislação local, aonde você está, né? Como eu já empreendi em várias cidades diferentes, então eu percebo isso. E também equilibrar isso tudo dentro de um terreno que a matéria-prima começa num terreno, né? Para daí você tornar isso um empreendimento imobiliário. E aí, pegando esse contexto que você está dizendo, e aí vou ter usado. Eu gostei da sua analogia, Qual? João. A pizza. Você gostou? Na próxima eu vou começar a trazer o Alan. Pizza. A gente porque são muitos pedaços, né? Não, são muitos pedaços. Dá aí pra ganhar tem dinheiro. que encher aqui de pizza. Não, porque, cara, o cara que faz a tinta ganha dinheiro. Né? Aí você tem o pintor, você tem o azulejista, você tem o construtor, você tem o corretor de imóvel, você tem o cara da marcenaria. Tem um especulador. Olha o especulador. Aí você tem o cara que é o investidor, que é o cara que compra barato para vender caro. Você tem o cara que compra imóvel no leilão. Ô, João, complementando isso de material,
para e analisa um depósito de construção. Lá dentro tem mais de 2.000 itens. Fácil. E cada item É um fornecedor. tem um fornecedor É. que tem Não, uma na indústria, uma cadeia. fábrica por trás. Então, se eu olhar para trás e para frente, não tem fim. Não tem É, fim. o mercado pegando. E se o imobiliário... mercado, só antes de vocês, e se o mercado parar hoje imobiliário, o Brasil quebra. Não quebra. É porque eu queria pegar só essa dica e essa analogia da pizza, porque você falou aí que é o pedaço da pizza, vamos dizer assim, aquele pedaço que fica pro final, que ninguém quis, o que é mais difícil, ou é a borda, que não é recheada. Porque é o seguinte, comer o recheio da pizza é maravilhoso. Que o João veio aqui e falou assim, não, eu vendo imóvel pronto. Eu pego aquela oportunidade, porque o mercado ele tem justamente isso. Quem produz, né, quem fomenta, quem incorpora, e tem aquele que consome depois o que foi produzido, que nem, são oportunidades, que nem bem dito aqui pelo João. Mas eu quero dizer o seguinte, né? Quando você fala de legislação, a gente vê uns grandes desafios. Eu queria ouvir um pouco do que vocês entendem, porque alguns são corriqueiros que a gente fala no dia a dia, mas se tem um que está cada vez mais evidenciado, é a mão de obra da execução. Você já, há 30 anos, como você bem disse, tem a sua história, a sua jornada lá com teu pai no passado, e a gente tem escutado muitas pessoas falar sobre execução, cara. Execução tá complicado, porque você está começando a competir com quem antes você não competia, a mão de obra. Como que vocês enxergam isso e o quanto que isso pode, de alguma maneira, representar um risco para o negócio? Gargalo, um risco altíssimo. Eu vivi essa experiência na pele em 2009, 2010, quando nós contratamos um grande volume de Minha Casa Minha Vida na região, né? E o que aconteceu? Nós iniciamos, mas não eram só nós, tinham várias empresas. Então, o que aconteceu? O Brasil tem esse outro gargalo. Nós falamos aí da questão de legislação, mas esse gargalo de infraestrutura de crescimento, Magno, é muito sério, é um risco altíssimo. Por quê? Qualquer aquecimento no mercado, pouquinho que for, já começa a faltar tudo. 2010, cara, era desesperador, não tinha mão de obra, você não conseguia gente para trabalhar, você não tinha fornecedor de bloco, faltava material, faltava gente, faltava tudo. E aí o que acontece? A obra vai se alongando e o custo vai subindo. E nós estamos vivendo isso de novo no Brasil. É isso que eu ia falar, desculpa te cortar, porque a gente tá falando lá. Você falou, 2009, 2010, nós estamos em 2024. Parece agora, agora, que tá a aparecendo gente... agora. A história se E aí, repete. nós não aprendemos com isso? Qual a leitura que a gente está fazendo porque a gente fala, precisamos aprender com os erros e tal, mas parece que a gente está, como o Alan falou, a gente está falando do mesmo problema 15 anos, quase 15 anos depois. E assim, isso eu tenho muito claro na minha mente. O caminho para isso, Magno, é inovação. É mudança, é transformação, tecnologia. Transformação do canteiro de obra, sistemas construtivos, né? Porque a tendência é que essa mão de obra ela vai ficar escassa cada vez mais, porque você não consegue mais atrair jovens para o canteiro. Não. É um serviço pesado, é um serviço difícil por conta do sistema construtivo nosso. Então, assim, é tecnologia, é inovação, é mudança, sabe, como fez os Estados Unidos. Estados Unidos hoje, né, eles usam muito wood frame. Wood, steel. Que assim, é linha de produção. São pessoas mais qualificadas que ganham mais e colocam numa esteira de montagem. A construção civil vai ter que caminhar logo para esse rumo, porque está ficando cada vez mais difícil, mais desafiador, né, seguir com os empreendimentos. Está faltando gente. Recentemente a gente teve um debate bem curioso, inclusive no evento que a gente teve em Balneário lá, sobre os métodos construtivos, né? A Batalha dos Construtores, onde a gente tinha no palco 5 modelos construtivos lá, porque é uma discussão recorrente já, justamente por causa do que eu estava falando agora há pouco. A transformação aí do comportamento humano. O que acontece hoje, ouvindo os nossos colegas, né, eu atendendo os construtores, incorporadores, essa escassez ela é generalizada, está acontecendo em todos os cenários, vocês estão vivendo isso também. E o que acontece é que essa geração nova agora, ela encontrou outros meios
de ter ganhos e muito mais rentáveis. Às vezes, né? E você tem aí, você lança alguma coisa na internet, um infoproduto, você trabalha com uma representação de venda, Até a você Uber vira um mesmo, Uber. né? Isso que eu ia falar, você vira alguma coisa ligada ao aplicativo e você tem uma renda que é compatível ou às vezes até maior do que você ir trabalhar no sol, no método construtivo, que ainda é feudal. Nesse ponto de vista, a gente tem um método aqui que ele é secular. Né? O nosso método hoje, em 90% da representação construtiva do Brasil, ainda é o modelo bloco, cimento e aço. E aí o que está acontecendo hoje? As novas tecnologias. E aí tem um cenário dizendo que para essa conta se equilibrar, é que a gente vai levar mais uma geração, pelo menos mais 40 ou 50 anos, para se ter 50% das novas metodologias construtivas empatando com a alvenaria tradicional. Então parece que a gente ainda tem um gargalo aí de 3 décadas para que isso se equilibre, porque hoje a representatividade dos novos métodos não chega a 10%. Sim. E aí o que a gente vê hoje, inclusive nas batalhas lá construtivas, né? Você tem ali o isopor, ICF, o ICF, né? o modular, o steel frame, o wood frame. Aí você tem outras modalidades que vão fazer o quê? Precisa de um profissional mais qualificado, gera uma obra teoricamente mais limpa, com menos desperdício, menos... Você tem uma estrutura de obra mais limpa do que a tradicional alvenaria, mas também está faltando qualificação de profissional para esse novo modelo. Sem dúvida. E aí, qual que é o desafio, então, aí, para a gente tentar acelerar isso? Aí você encontra uma outra barreira, que é a pior de todas e a mais difícil de ser vencida, que é a cultura do nosso comprador. O Brasil ainda não tem a cultura de aceitar um por modelo exemplo, novo. A Caixa Econômica Federal, né? Todos os sistemas construtivos precisam ser homologados. Sim. Né? Por eles para poder, por exemplo, financiamento. Aí no caso da faixa mais econômica. E aí, esse já é um desafio. Agora, o desafio maior é você vencer a barreira cultural do mercado. As pessoas não estão acostumadas de chegar, por exemplo, e comprar uma casa de steel frame, wood frame. Ainda há uma insegurança, de certa forma, existe né? uma insegurança, uma dificuldade, uma barreira muito grande. Então, esse é um outro desafio. Então, você vê que a coisa não é tão simples. Isso vai acontecer, né? Mas não acredito que tão rápido. Isso é um processo, vai levar um tempo, né? Mas é um caminho sem volta. Eu acho que vai levar um tempo, mas eu acredito muito que o que vai acontecer é o seguinte: basta um grande player aí do mercado desenvolver um método... Comprar essa briga aí. Porque o que acontece? Eu vejo que essa transformação, assim, agora falando de opinião, acho difícil a gente aguentar mais 3 décadas, 4 décadas nesse método por 2 motivos. A gente não vai conseguir produzir a capacidade construtiva para atender a demanda. A demanda, ela todos os anos, isso é um dado até da Fundação Dom Cabral, que teve um estudo, acho que 21, se não me falha a memória, que ela mostra que por ano a gente não consegue atender. A gente produz em torno de 600 mil unidades e o déficit cresce 900. Então a gente encerra o ano sempre com 300 mil. Onde nós vamos parar? Então você vai continuar tendo ali uma demanda crescente, a oferta não crescendo à altura, só que daí fica os desafios, porque você está concorrendo com outros mercados. Até então, lá atrás, a gente não concorria. Então, poxa, o cara, você passava em frente de obras, né? O cara chegasse lá... Fila para trabalhar. Tinha uma coisa que era interessante até mesmo. Eu já passei em frente de obras, você vai lembrar disso, Luiz Fernando, que você estava no front... O pessoal colocava as plaquinhas. Não estamos contratando. Por quê? Porque o pessoal ia nas obras porque entendia que lá era um local em que tinha emprego fácil. Hoje, não, ao contrário. Estamos contratando. Estamos, porque o pessoal colocava, porque passava todo dia a gente nos canteiros de obra. Tá pegando aí servente, tá pegando pedreiro. Hoje o cara não. Já envelheceu, a gente já sabe todos esses dados. Mas... esse é um pedaço da pizza, né, que a gente não vai... a gente pode debater aqui, né, Angelio? Mas isso é geral, tá? Eu venho do mercado da televisão e, assim, a internet, ela fez todo mundo ter uma televisão dentro de casa. Aí você vai tenta achar um câmera, né, o que a gente hoje chama de filmmaker. Bom. O que você encontra, você tem que guardar e cuidar. Tenta achar um roteirista, um editor bom.
Quando você encontra, você tem que guardar e cuidar. E custa caro, hein? Caro, é um brinquedo caro. É igual o pedreiro, é igual um bom Mestre. funileiro, é igual um cara que vai cuidar da obra, um bom azulejista. Então, assim, o grande negócio é o nível subiu, né? E aí eu vou ter que fazer outra analogia, essa que eu falo sempre. Imagina que o mercado é o mar. Quando a maré sobe, todos os barquinhos sobem junto. E quando a maré desce, todos os barquinhos descem junto. Eu acho que a nossa função, né, como comunicadores aqui, profissionais do mercado, é dar consciência para as pessoas que elas são importantes e colocar cada quadrado no seu lugar. Porque é o seguinte, se a gente não fizer isso, o que vai acontecer? Cada dia mais vai faltar profissionais, porque as pessoas acabam indo para outros lugares. Então o pedreiro ele precisa ser valorizado, o empreiteiro precisa ser valorizado, o construtor precisa ser valorizado, o incorporador. Todo mundo sendo valorizado, sabe o que vai acontecer? Permanência na função. Uhum. A grande, né, métrica aqui é, dentro de uma incorporação total, quem ganha mais dinheiro? Fala para mim, Luiz. Você que é um cara mais... Assim, ó, Conta quem tem a chave do cofre. Quem é o cara no final da conta, a hora que fechou aqui, ó. Fechei o prédio com 140 unidades. Né? Na proporção. Quem é o número 1 da lista que tipo, ganhou mais dinheiro? Geralmente, se as contas estiverem corretas, é o incorporador. É o incorporador, isso. Quem é o segundo da lista? Construtor? Construtor. Aonde está o pedreiro? Na lista. pizza aí é um pedacinho lista. menor. Na pizza é que... É a borda. Não é nem na borda. Vamos lá, vamos refletir junto aqui. Aonde está o pedreiro? Fala para mim, Magno. Fala para mim, Alan. Eu não consigo ver ele nessa pizza. Na verdade, o cara que É faz uma força fatia- na é uma obra, quem fatia realmente muito- constrói a parada toda. É muito Porque lá assim, embaixo. ó, Ele está encaixado na construtora, né? Tá, mas eu quero dizer o seguinte, você sabe por que tá difícil arranjar? Porque as pessoas estão começando a ter consciência. Antigamente não tinha como o cara assistir, por exemplo, um podcast para entender o mercado. Você talvez não discursava em palcos, não discursava. Então, assim, o cara tá ali colocando um tijolo em cima do outro, um tijolo em cima do outro. Ele não tinha amplitude. A cosmovisão dele era limitada. A visão hoje aumentou. Né? E o grande barato é a remuneração não aumentou. Aham. Aí sabe o que acontece? Ele olha e fala, bicho, eu tô aqui me matando e não tá acontecendo, eu não saio da minha vida, eu não tenho. Eu construo a casa dos caras e não tenho uma casa própria. Porque casa de ferreiro, o espeto é de pau, né? E aí o que eu enxergo? A gente precisa valorizar as pessoas. E eu sei que dentro de uma incorporação é difícil pagar o que todo mundo realmente merece, senão a conta não para de pé. Sim. Né? A dificuldade, ao meu ver, está nisso. Hoje, todo mundo virou um ser mais pensante graças à informação que chega gratuita no celular. Antigamente, né? Eu sempre volto para antigamente, eu tinha que pegar uma Larousse cultural, uma Barça para poder entender qualquer coisa. O meu vô, eu me lembro que ele fez um Enciclopédia. crediário, né? Um financiamento para comprar uma Barça, velho. Sim. Hoje, a Barça tá gratuita aqui e muito mais dinâmica. Só que né? também não tem. As pessoas não estão consumindo tanto Todo nesse mundo nível de fica olhando informação. besteira, né? A Mas galera aí, vai- deixa sabe- eu fazer um complemento desse Fala. que é interessante, porque o que a gente está fazendo aqui hoje é contribuir para que essas pessoas, toda da cadeia construtiva É o mar. do mercado, consigam, né, Mostrar onde que tá esse mar. reter um pouco da experiência de vocês de negócio e com isso também aumentar o nível de conhecimento delas, né? Então a gente está contribuindo para isso de uma forma. Do outro lado, o que acontece? Quando a gente joga nesse grande volume de massa de trabalho, a gente sabe que tem essa dificuldade. Mas aqueles que estudam, se capacitam, hoje a gente sabe também que, de repente, um pedreiro, um mestre de obra que vai construir uma casa de alto padrão, às vezes ele ganha muito mais também, ele tem uma condição de renda muito mais do que outros mercados, né? A gente, assim como a gente sabe que o corretor e outros players do mercado tem um ganho assim bem acima, só não ganha mais em muitos casos do que o incorporador, mas ele tem uma fatia interessante ali quando ele é um profissional capacitado, dedicado, capacitado, que entrega resultado, Não, mas aí comprometido. você chegou num ponto crucial. O capacitado, comprometido, o cara que saiu da caixa, E fez. ele não trabalha para os outros. Ele Mas- montou uma estrutura e está trabalhando para ele. Mas aí, olha só, a gente falou, né, do pedreiro. E esses dias a gente estava fazendo uma movimentação e aí de mercado, e aí uma pessoa me mandou um print de uma mulher pedreira com 25 mil seguidores. Sensacional, isso aí. Sensacional. No The Real Estate Brasil, só mulheres pintam a nossa casa. Aí.
Elas estão na obra agora. O que legal. acontece? Eu acho que a sociedade como um todo, que nem você falou, essa transformação digital começou a trazer um protagonismo para as pessoas que antes elas tinham que lutar para conseguir esse espaço e hoje basta ela abrir uma conta social em qualquer plataforma, TikTok, Instagram, Facebook, seja lá o que for, e ela consegue ter uma viabilidade, criar seu conteúdo, se expor para o mundo. Verdade. Então antes ela não tinha voz. As pessoas, o que acontece? Antes era aquela famosa história, né? Olha, silêncio, gênio pensando. Hoje, né? O valor das pessoas, o valor do grupo é muito mais importante do que a inteligência de uma só pessoa, que antes não, peraí, é aquela pessoa. A sociedade mudou como um todo. Mas saindo um pouco, porque a gente falou das dificuldades, né? Eu quero trazer uma situação agora do mercado imobiliário ainda, que vocês disseram aí das oportunidades que a gente tem e tudo mais. E a gente vive esse dilema de poder extrair as oportunidades no dia a dia. Mas eu queria agora trazer um pouco pro lado humano da coisa. É que né? a gente foi polêmico aqui. A gente hoje. começou aqui agora a dizer, para de construir Não, muito bloco pelo estrutural. contrário. Não, né? A Vamos gente pra já está cima. falando, Profissionalismo, vamos fazer né? aqui, vamos lá. Capacitação. Legal, mas isso é importante trazer, porque, obviamente, são desafios. E por que é isso? Porque tem que estar começando agora, precisa entender. Por isso que o Luiz está Legal. aqui com esse cabelinho branco aí, porque apanhou, cara. Apanhou. Exatamente. Ô Magno, e só fazendo um complemento disso que eu acho que é oportuno, e no sentido de dizer que tem solução sim para a construção civil. É só fazer uma analogia do agro. O agro, ele está sofrendo uma transformação, Muito bem, muito bom. né? Que é o seguinte, essa transformação começou por conta da tecnologia. Nós falamos, né, agora há pouco, que é o nosso tema aqui, mercado imobiliário, que é necessário transformação e tecnologia. O agro passou, hoje você vê no agro, exemplo, Vale do Paraíba, muitas terras ficaram, entre aspas, abandonadas, porque os jovens deixaram os pais e foram estudar medicina, tal. Pra Houve fora um do problema país. de sucessão, né? Hoje esse pessoal está voltando, as mulheres também estão voltando para o agro, porque tem muita tecnologia. Então, eu acredito nisso, que essa transformação e com um olhar muito otimista, que a construção civil vai caminhar nessa direção de tecnologia, Não tem e dúvida. aí nós vamos ver toda essa mudança. Nando, Muito é bom. muito bem colocado, porque, cara, esses dias eu tava pensando nisso, eu tava dirigindo e pensando, falei, cara, se essa bagaça não mudar, vai ser muito complicado sustentar tudo isso. Sabe aquela história? É você ter uma porca com 10 tetas e 15 porquinhos para alimentar. Cara, não sei como fazer isso. E aí veio na minha mente a relação do agro, o seguinte, lembra? Porque nós aqui, você é o jovem há mais tempo aqui nessa mesa aqui, né? Mas nós aqui que somos da década de 80, você é da década um pouco de 70, né? 70. Você é do começo dos anos 70, nós somos do começo dos anos Maravilhoso. 80. Mas sabe o que acontece? Quando eu tinha ali meus 15 anos, eu costumava ver televisão e a gente via muito aquela questão do pessoal fazendo uma colheita, os famosos boia-frias. Pô, você não vê mais notícia de ninguém, foi pego, não sei o quê. Por quê? A tecnologia veio, as colheitadeiras, mudou-se o processo todo ele, tanto do plantio quanto da colheita, quanto da exportação, a colheita de grãos, a manutenção, exportação, importação, mudou todo o processo. O agro é hoje o que é no país e ele tem essa explosão nos últimos anos por conta da tecnologia. Tecnologia essa que vai mudar o processo de manufatura que é hoje a construção civil. Então eu falei, cara, o que a gente tem que olhar para esse mercado, aprender com ele, não só ele, mas outros mercados. Eu acho que tem uns que não tem como. Você vai olhar para um processo que vai falar, cara, não, peraí, Uber, não sei o quê. Cara, o que eu aprendo isso aqui na construção civil? Talvez não vai ter muita coisa. Mas quando você olha para o agro e alguns outros processos da economia, da cadeia, você fala assim, peraí, como é que eu plantava antes? Como é que eu cultivava a terra? Como é que eu plantava? Como é que eu colhia? Hoje não. Então, é muito bem colocado essa informação, porque quem está começando tem a oportunidade hoje de começar de forma disruptiva. Verdade. Então, não começa convencional. Pô, o cara vai começar, vai fazer um empreendimento, 2 por ano, cara, vai, já pensa e faça fora tem essa oportunidade. Mas eu trazendo aqui um pouco agora, mudando um pouco aqui a dinâmica, a gente tem aqui para falar de transformação no mercado imobiliário.
E eu queria eu vou desafiar vocês aqui agora, a gente não combina nada mesmo, né? E vocês têm muito lado das pessoas, né? Eu queria que vocês trouxessem aqui, se vocês tiverem, obviamente, alguma conexão, alguma história, algo que pudesse trazer de relevante para a nossa audiência em relação de alguma pessoa, de alguma história que vocês têm, que fala, cara, olha, essa história aqui mexeu muito comigo no mercado imobiliário. Alguma coisa que possa, de repente... Porque tem muita gente querendo desistir, tem muita gente querendo, né? E eu acho que se vocês tiverem alguma história, porque são anos e anos aí trabalhando, né? Você disse, né, Angeli, 2010 caiu no mercado imobiliário, então já são quase 15 anos. Uhum. O Luiz, desde a década de 90 aí trabalhando. E aí, o que vocês têm de, sabe, atrás dos bastidores? Porque falar aqui de Posso metro só fazer uma quadrado, ponderação tá? que vai emendar nisso? É. Antes, vamos falar... Depois vocês vão falar dessa história que é uma dica de ouro, uma história aí de ouro. Mas fala hoje sobre a atuação e volume de negócio que vocês têm, para o pessoal que está vendo aí entender, né? Já falou da história ao longo do tempo, mas hoje o que vocês estão operando, estão na linha de frente, quais são as frentes que vocês têm aí hoje de atuação? Nós estamos atuando no mercado centro-oeste hoje, né? Especificamente estado do Mato Grosso. Empreendemos muito aqui na região do Vale do Paraíba, né? E hoje nós estamos focados, né, no centro-oeste, especificamente Mato Grosso, por conta de tudo isso que a gente já falou. Novas oportunidades, mercado, a parte legal de aprovações, enfim. Nesse contexto geral, nos levou para lá, estamos satisfeitos, trabalhando e ampliando os negócios para lá. Né? Então... É a frente de construção, incorporação e agro também? Ou como é que tá? É especificamente incorporação, né? Mas por conta do agro aquecido, né, o mercado é muito pujante no centro-oeste, especificamente Mato Grosso. Né? Legal. E aí eu acho que agora uma história aí marcante. Porque... Eu tenho algumas, viu, Magno? Assim... sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa. Eu acompanho alguns podcasts do mercado. E vou ser sincero, vários, né? Alguns vários. E assim, sabe, eu faço questão de ouvir outros para ver o que as pessoas estão falando. E, cara, tem hora que eu falo, tem tanta coisa boa pra gente falar. Não que o que a gente tá falando aqui não é bom, anteriormente a essa questão. Mas eu acho que quando a gente traz um pouco dessa história enrustida na fala, eu acho que a gente alcança muitas pessoas. Falar de histórias, falar de questões que marcaram a vida, falar de questões que, olha, essa história. Então conta pra gente, Ulisses, porque você falou que tem várias, então conta uma. Eu vou contar duas. Na verdade, é o seguinte, uma marcante é um homem chamado Seu Benedito. Nunca me esqueço, em 96, quando eu abri a empresa, eu estava construindo o escritório, né? E nessa ocasião bateu um senhor na porta pedindo emprego. E eu contratei o Seu Benedito. Ele tinha recém-chegado na rodoviária de São Paulo e vindo do Nordeste. Eram dois, Seu Benedito e o Manuel. O Manuel depois foi embora, mas o Seu Benedito ficou conosco. E ele veio tentar ganhar sorte, a vida para cá em São Paulo, né? E eu comecei a conhecer aquele homem, né? E por fim, esse homem, ele é um dos funcionários mais antigos, né, que nós temos. E ele ficou na obra até quando nós fizemos as nossas próprias obras, que hoje a gente está só na incorporação, mas nós construímos muito nesse período. E ele ficou conosco até a última obra, a última execução de obra. E ele conta que ele é muito grato, que ele trouxe a família, constituiu a vida aqui, mudou, criou os filhos estudando. Então ele é muito grato por tudo isso que ocorreu na vida dele. Então isso é algo marcante, porque assim como o Seu Benedito, nós tivemos vários outros casos. Então, mudar a vida de pessoas é muito bacana, é muito gratificante, é muito gostoso ver isso, né? E o outro é o seguinte, o imóvel é o sonho da vida das famílias. Todo mundo deseja, né,
ter o imóvel próprio. Né? Isso é uma realidade. Hoje também, por conta de mudança de mercado, está mudando um pouco as pessoas, mas de uma maneira geral sempre foi o sonho da casa própria. Então, quando a gente olha para trás e vê o volume de unidades que nós já entregamos, né? E vê o volume de famílias morando, porque você chega num lugar, Magno, é mato, é terreno, é abandonado. E daqui um tempo aquilo vira projeto, que vira obra, que vira famílias morando, realizando seus sonhos naquele lugar. Então, por isso que eu falei que são muitas histórias, porque nós temos testemunhos assim, de pessoas, famílias, agradecendo, chorando. A realização. Da realização do sonho. Então, isso é muito gratificante, né? Você muda a história do lugar e das pessoas, né? E eu acho isso talvez a parte mais legal do mercado da construção, mercado imobiliário, porque tudo é mercado imobiliário. Se você for parar para pensar, tudo é incorporação. A gente saiu de um imóvel, né? A gente estava gravando, aí a gente pegou, sei lá, 10 minutos de carro, 20 minutos, viemos para outro imóvel. Aí, não sei para onde vocês vão, mas bem provavelmente a gente vai almoçar em algum lugar, outro imóvel. Aí a gente vai para o escritório à tarde, outro imóvel. Aí à noite a gente vai para casa, outro imóvel. Ou seja, é só deslocamento o tempo que a gente não fica debaixo de um imóvel. Todo o resto é debaixo de algum projeto que algum incorporador um dia passou num terreno baldio e falou: rapaz, aqui cabe um prédio, cabe um lugar. E esse louco que pensou, aqui cabe, ele mudou a história do lugar, ele deu vocação para aquele espaço baldio e hoje a gente negocia em cima de algo que foi criado às vezes há 30 anos atrás. Ou mais. Entendeu? Agora, existe também uma injustiça que eu vou ter que defender agora, que é a nossa classe, né? Porque a música, se o cara fizer uma música, ele ganha direitos autorais durante uma vida. O pintor que faz uma pintura também, o escultor também. O mercado imobiliário tinha que ter alguma coisa, por exemplo, ele entregou milhares de unidades. E depois que a gente vende, entrega a chave, a gente nunca mais tem recorrência naquilo. Mas tem muita parte intelectual, tem projeto, tem a parte estrutural, tem a parte de execução. Tinha que ter alguma coisa também para que todo mundo ganhasse. Vendeu? Beleza, eu vou ganhar ainda um fizinho daquilo que eu fiz e deixei. A obra está de pé, está construída, está batendo o propósito dela? Então beleza, todo mundo tinha que ganhar. E no mercado imobiliário não existe isso. A gente vai lá, constrói, monta tudo. E a gente perde o poder de entrar no prédio que foi nosso um dia, mesmo que no projeto. Porque se ele hoje bater lá sei lá, fala o nome de um prédio que vocês já venderam junto, que eu sei que vocês têm uma história. Qualquer um aí. For lá no Jequitibá. No Jequitibá. Não, os caras vão passar lá, eles nem sabem que foi ele que construiu, eles nem sabem que foi você que incorporou. O zelador vai falar: rapaz, pode entrar que não, o senhor não é morador. Então, aonde que chega isso, né? Nós fazemos, mas de uma parte oculta. As pessoas não sabem quem projetou, não sabe a história do terreno, quando o Luiz, por exemplo, encontrou, não sabe das dificuldades, porque às vezes tinha uma mina ali, ele teve que diminuir o projeto, como você falou, às vezes tem uma árvore, existem vários problemas dentro de uma construção para ela dar certo, para a gente conseguir ser remunerado. Então eu acho que esse tipo, né, você falou assim, qual história você contaria? Eu acho que é sobre isso, é sobre a história que ninguém conta. Quando ele chegou num terreno baldio, quando ele se aventurou a construir num lugar que ainda não era povoado, não tinha vocação. E é loucura, né? Porque às vezes o incorporador olha e fala: não, mas daqui X anos isso aqui vai existir uma cidade aqui. Hoje é só mato. Então, eu acho que é essa história que a gente tem que falar, sabe? Eu ia falar sobre uma história, sei lá, de alguma pessoa, mas o Luiz ele acabou falando aqui sobre as pessoas, as famílias, mas para as famílias estarem lá, precisou de um cara, de uma empresa, pensar o que construir nesse terreno. E quando a gente pensa, né, hoje eu estou trabalhando também com BTS, que é Build Suit, que é construir, por exemplo, shoppings de vizinhança. A gente sempre fica pensando, putz, o bairro é populoso, vai ter aderência, vai ter gente para consumir naquela padaria, naquele açougue, naquele lugar? Tá, beleza, eu preciso disso. Mas ele chega antes desse momento, que é o quê? Eu preciso criar, então, aqui um prédio, aí eu já preciso trazer, sei lá, um hospital, aí eu preciso trazer um posto de gasolina, porque tem 300 famílias morando aqui, aí eu preciso trazer comida, porque esse povo precisa de um supermercado para comer.
Então, no fundo, nós não fazemos imóveis. Nós planejamos aonde as pessoas vão morar, vão comer, vão consumir. E tudo isso é bem antes do negócio acontecer. Muito né? antes. Antes de você, por exemplo, chegar lá para vender um imóvel, para você fazer o marketing, bicho, o cara já perdeu aqui horas, meses, anos para poder aprovar, construir e fazer. Então, acho que é mais essa história. É a história oculta, é a história que ninguém fala, porque se hoje ele chegar nesse empreendimento que ele construiu, que ele incorporou, o zelador não conhece ele, o morador não conhece ele, nem o prédio, às vezes, ele reconhece porque já mudou até de cara, de figura, a rua, o lugar, porque quando a gente deixa esse imóvel, a gente não tem a recorrência. Então, acho que isso é uma João, parada muito louca. Acho que aí é bacana. A gente teve aqui, então, a atuação que hoje o Luiz tem, junto com as histórias. Aí agora você complementou esse panorama de histórias, mas fala um pouco da sua atuação. Tá, não, vou Qual que é o falar. volume de negócio que você tem hoje? Você já falou do BTS. Aí a gente tem N coisas aí acontecendo, né? Na verdade, é tudo em torno da comunicação, né? Então, assim, o meu arquétipo é do falador, é do comunicador. Eu criei 2 programas de televisão, né? Um é o The Real Estate Brasil, que estreia agora no meio de 2024. São 13 episódios. Estamos construindo uma casa de alto padrão para poder, enfim, mostrar o processo. Na verdade, eu quero que as pessoas em casa entendam o que é um arquiteto, o que um incorporador faz, o que um construtor faz, porque ninguém sabe. Né? Eu demorei para entender o que era um incorporador, mesmo estando no mercado imobiliário, porque eu fazia parte de uma pizza que não falava esse nome. Era só comprar e vender. Então, o meu negócio era ter um corretor, um pintor e tal. E quem é esse diabo desse incorporador? O que esse cara faz, velho? Né? Não tem uma figura, não tem um rosto. Há muitos anos atrás, eu fiz parte de uma campanha chamada Friboi, né? Que o Roberto Carlos comia um pedaço de carne. Antes da Friboi, carne não tinha marca. É igual... Qual é a marca do alface que você come? Alface não tem marca, não é? Orgânico. Você come alface, você não come, por exemplo, alface... Marca tal. Marca tal. Então, assim, tem muita coisa dentro do mercado imobiliário que não tinha marca. Não tem. Então, eu falei, cara, eu vou criar um programa para começar a mostrar e criar marcas. Né? Aí foram surgindo dessa holding, né, que é a cabeça do The Real Estate Brasil, algumas marcas. Então, surge o Visionários, que é um programa voltado para o mercado imobiliário também, mas não de construção. Programa mais de bate-papo, de orientação, de instrução. Dele gera-se um evento. O leilão me trouxe o Leilão Summit Day, que é um evento. Nós criamos uma plataforma para poder comprar os imóveis não arrematados. Ou seja, só por curiosidade aí, né? Mais de 30 mil imóveis não são comprados todos os meses. Uau. Só para vocês entenderem o ciclo, não sei o quanto vocês entendem. O Luiz faz um imóvel, constrói, incorpora. Aí você vai lá e vende o imóvel. A dona Maria compra o imóvel e às vezes não consegue pagar as parcelas dela com a Caixa. A Caixa revende esse imóvel para pagar essa dívida que não foi quitada. Então o leilão nada mais é do que imóveis que têm alguma dívida. Beleza. Então nasce ali. Aí eu conheço o Eliseu. O Eliseu trabalha há 15, 20 anos com shoppings de vizinhança. Para você que não sabe o que é o shopping de vizinhança, imagina um posto de gasolina com um monte de lojas ali. Às vezes tem uma Smart Fit, tem café, tem uma Select. Esses aparelhos, eles geram renda. Aonde tem renda, os fundos querem comprar carteira. Né? Então, quando você separa o mercado imobiliário em mercado financeiro / imobiliário, você abre um leque muito grande. Por quê? Antigamente existia só o mercado imobiliário. Hoje o mercado financeiro entendeu que o mercado imobiliário é ferramenta, é alavanca para gerar muita grana. Então ali ele compra dívida, então ele pega um CRI e pega esses recebíveis e transforma isso em ativo. Aí ele pega e constrói e tem o lucro. Então tem vários modelos, né? Mas resumindo, eu trabalho com BTS, que é formatar esses shoppings de vizinhança. Nós hoje temos um loteamento, né, aqui no interior de São Paulo, a 50 quilômetros de São Paulo, né, daqui dá um pouquinho mais. E temos uma multipropriedade em Mangue Seco, Sergipe. Uau. Então, de construção é isso. Né? O loteamento já está quase todo vendido. Eu considero que lá é um sucesso, um case de sucesso, porque a gente conseguiu implantar algumas coisas que normalmente incorporadores, né,
acaba não tendo os insights, então eu deixei ele muito atual, e eu acho que o sucesso dele é bem por isso, entendeu? A gente falar a linguagem das pessoas, né, na atualidade. João, se você permitir, a gente pode passar um trechinho aí Pode, do The uai. Real, porque eu acho que contextualiza Você fala do The Real Estate, né? essa parte, esse capítulo que a gente está aqui agora. Aí o Magno Muito bom. segue aqui, eu acho que tem Legal. 2 minutinhos. Tem. E esse daqui é o The Real Esse Estate. é o The Real Estate Brasil, ó. É o teaser, né? As provas, tá vendo? A gente colocou ali construtores, pessoas normais que trabalham. Aí apresenta o Diego, o João, eu e o Vinícius. E a gente está construindo uma casa aí, ó, de altíssimo padrão. Montamos um cenário muito, na verdade, do tamanho ali dos grandes realities, né? Para poder dar a dimensão e fazer realmente a coisa acontecer. Eu acabei me tornando o vilão da série, né? Sou eu que mando o povo embora, é uma loucura. Esse daí é o Odair, a história de um trabalhador, né? Um pedreiro mesmo ali, raiz, que acabou perdendo a esposa e a filha na pandemia. A esposa estava grávida e na pandemia, infelizmente, né, ela não resistiu. E ele conta a história dele. Eu acho que o trabalho do The Real Estate Brasil é humanizar pessoas que fizeram o Brasil crescer. Né? A gente vê o prédio, mas a gente não vê a história que existe por trás dele. Nós não sabemos quem colocou o tijolo, nós não sabemos quem incorporou. São hoje obras de arte arquitetônica que precisam ser contadas, sabe? A gente precisa fazer isso. E o The Real Estate Brasil, ele nasce nesse propósito, que é para valorizar quem passa parte da vida erguendo templos, né, para que nós possamos viver melhor. Carolina Saltchuk, Augusto Braga, enfim, são grandes nomes aí hoje do mercado imobiliário que se mobilizaram. Alfredo da G4, Alfredo, Luiz Barsi, agora o... como é que fala? Roberto Justus, acho que também confirmou presença, o Carlos Wizard. Tem muita gente bacana, né? E eu convido vocês também a participar desse movimento. O The Real Estate Brasil agora fechou com as principais feiras da construção, né? Nós estaremos na Glass agora, no meio do ano. Ano que vem na Expo Revestir. Então, a gente tá transformando aí o que, teoricamente, era algo não tão falado, nem mostrado, né? E vamos colocar profissionais como o Luiz, né, que construiu aí boa parte da cidade em que a gente está, de Jacareí, já tem feito um trabalho maravilhoso lá, né? E precisa ter reconhecimento disso, porque se não fosse, por exemplo, um cara igual o Luiz, que construiu, que investiu, que empreendeu, que doou 30 anos da vida dele para transformar a vida das pessoas, para transformar a qualidade dessas famílias, hoje talvez a gente tivesse menos IPTU dando dinheiro para a cidade, hoje talvez tivesse menos empreendedores criando oportunidades. Então, o mercado imobiliário é isso, né? É a junção de pessoas do bem para melhorar a qualidade de vida de outras pessoas. Ou seja, tem, né, quando você citou aí o Luiz, que começou a sua jornada, fez muita coisa em Jacareí, literalmente falando, tem o seu dedo, a sua história, né, dentro do desenvolvimento da cidade nas últimas décadas, né? Então, e são histórias que você bem disse, né? Nem sempre elas são contadas, né? Então, quem é que executou aquele prédio? Quem foram as pessoas? Então, é muito legal dar esse protagonismo para quem de fato teve, primeiramente, a visão de olhar um terreno, né? De olhar uma oportunidade, e quantas vidas foram transformadas e quantas vidas de fato foram constituídas, por que não assim dizer, ali naquele local, né? Então, parabéns pelo programa, tenho certeza que vai ser um sucesso. Amém. E é legal isso. E aqui caminhando para um finalmente. Papo tá bom. Muito bom. Tá muito bom. Já. Mas, caminhando aqui para um finalmente, eu queria que vocês dissessem um pouco, porque a gente tem uma audiência, que nem eu estava dizendo há pouco, que é uma audiência que está começando,
né? E a gente se depara muito. Nós fizemos 2 eventos da Imobverse, dia 24 de fevereiro em Alphaville e 13 de abril aqui em São José dos Campos. E a gente é procurado muito, né, nas mentorias, nos acompanhamentos das pessoas que estão literalmente perdidas. Eu diria até mesmo isso, perdidas. Poxa, eu não sei onde investir, como fazer. Eu queria que vocês pudessem dar essa dica de sucesso, essa dica de valor para essas pessoas que estão falando, olha, o que você tem que fazer para... Né, porque, vou dar um exemplo, eu já vou adiantar aqui, o Luiz. Né, eu lembro que quando você tinha obra, eu vou contar então essa história aqui, tá? Conta aí, Marco. Mas Tem eu vou coisa contar. que eu não lembro. Eu lembro, eu tenho uma memória. E eu lembro que você tinha um hábito, por mais que tenha sido difícil em relação à construção, eu lembro que você falava que você tinha um hábito, principalmente lá em Jacareí, que você acordava, né, muito cedo e antes de ir para o escritório você passava nas obras, né? Então o que acontece? Quando alguém vê alguém sucessando, a pessoa pensa que aquilo caiu no colo. É muito fácil vir aqui e falar, nossa, olha lá, o cara fez um reality show, nossa, eu acho que foi o cara da G4 que chamou ele, mas porque não sei quem. Então o preguiçoso, né, o ciumento, o invejoso, ele sempre vai olhar para o seu sucesso ou para o seu sucessando e vai sempre querer trazer você para baixo, né? Mas ninguém conhece aquela história de como que você ralou para chegar até ali. E tem muita gente querendo buscar essa fórmula de sucesso. Eu costumo dizer e ouço aí alguns podcasts que a fórmula de sucesso não está em você mergulhar em balde de gelo, uns negócios meio loucos aí. Mas que dica que vocês podem dar quanto empresários para quem está começando? Para quem está ali desbravando o mercado, seja da construção civil, pequeno empreiteiro. Porque a gente fala em incorporadora construtora, mas tem aquele cara que tem uma pequena empresa de pintura, aí tem aquele cara que tem uma empresa de revestimentos, tem aquele pequeno dono de depósito de material de construção. Essa pessoa quer ouvir. O que vocês podem dizer? Eu vejo assim, como empreendedor, Magno, uma dica muito importante para quem vai começar é sempre estar muito atento às oportunidades. Esse é o primeiro passo, porque não há negócio se não tiver mercado. Então, as pessoas precisam entender e mapear e perceber essa oportunidade. E a partir desse momento que foi percebido, trabalhar de forma intencional para conquistar aquele objetivo. Como? Estudando, se dedicando, trabalhando, principalmente planejando e fazendo as coisas muito bem feitas. Isso é fundamental, porque tem gente, às vezes, até que percebe o mercado, né? Mas às vezes não percebe direito e erra no produto. Outros percebem, mas ao executam de qualquer jeito. Então, acho que a dedicação mesmo, né? Como você falou, eu tinha o hábito, e tenho até hoje, eu sempre fiz isso, de ir até o local, de perceber, de sentir, de ir cedo, de levantar. Não é fácil. Exige esforço, exige resiliência, exige foco, exige dedicação, né? O empreendedor de sucesso, ele não chega lá à toa. Ele tem uma jornada que ele percorre de forma consciente que ele atinge seu objetivo. Então, eu acho que é isso. A pessoa que quer começar, eu sou o maior incentivador, né, para as pessoas começarem, mas comece direito, comecem com esse olhar refinado, né, e faça tudo muito bem feito, né, e aí tudo dará certo. E outra, um detalhe aí pessoal, né? Aplique alegria, fé, gratidão, sabe? Em tudo que você vai fazer, acredite, né? Vai para cima, mas vai com determinação, com garra, com fé, né? E agradeça sempre por tudo, porque tenho visto que aqueles que ficam só olhando as dificuldades e reclamando, eles não vão muito longe, né? Então essa é uma dica extra profissional, vamos dizer assim. Valeu? Muito bom. Geli, e aí? Na verdade, eu vou fazer mais uma analogia, né? Imagina eu pegar só um pingo de veneno e pingar num 1,5 litro de água. Você teria coragem de beber?
um veneno mais letal, eu pingar só um pinguinho num 1,5 litro de água. Caramba, hein? Não, eu não. Eu não. Às vezes você ficar do lado da pessoa errada pode destruir todo o seu projeto. Às vezes você, ou estando no terreno errado, né, que não vai dar aprovação, você estando do lado de pessoas, principalmente sócios que não querem ganhar dinheiro com você, querem ganhar dinheiro de você. Porque tem muito isso também, viu, Luiz? Tem. O cara olha e fala assim, rapaz, o Luiz ali tá capitalizado, tem um dinheirinho, eu vou tentar arrancar um dinheiro desse cara. Então, assim, o que eu aprendi, né, nesses anos, a gente tem que tomar cuidado para não colocar as pessoas dentro da nossa vida que vão literalmente colocar esse pingo de veneno para destruir uma água cristalina e boa, que somos nós. Né? Então, acho que a principal dica é cuidado com quem você traz, né? Quem você traz para os seus negócios, cuidado aonde você faz negócios. Ele falou só do lado positivo, né? Você tem que empreender, tem que isso. E eu estou falando aqui, cuidado, por quê? O mercado imobiliário ele é um mercado a longo prazo. Você não consegue, por exemplo, incorporar e construir uma casa em 2 meses. Né? Então, às vezes, você demora 1 ano, 6 meses, 8 anos até efetivar lucro. E as pessoas quebram nessa jornada. Por falta de planejamento, por falta de preparo, por não entender legislação, por uma série de fatores. Cuidado. Porque é maravilhoso o nosso mercado. Cara, não tenho o que falar, eu sou muito grato. Tudo que eu tenho é o mercado de vídeo, publicidade e o mercado imobiliário. Tudo que eu tenho. Então, hoje, se eu tivesse, né, voltando a 18 anos, eu tomaria cuidado com as pessoas com quem eu me relaciono, né? Porque nem todo mundo está ali para te ajudar. Tomaria cuidado nos lugares onde eu vou colocar dinheiro, porque nem todo chão é fértil e próspero. Né? Sério, nem todo lugar que você vai empreender, se eu perguntar aqui pro Luiz, falar, Luiz, de todos os seus projetos, algum deu ruim? Ele vai falar, quase todos, velho. É que nós estamos ali no dia a dia para não deixar o barco cair. Mas projeto imobiliário é dor de cabeça. Do dia que você decide até o dia que você entrega, velho. Às vezes depois. E depois ainda vem problema. Opa, tá infiltrando, tá vazando. Então, a dica é basicamente essa, né? Que legal. Não deixe sua água ser contaminada por um pingo de veneno. Muito importante. Porra, que papo gostoso. Eu acho que tem convicção aí que entregou muito valor para as pessoas aí que tá acompanhando o Imobverse. Para a experiência de vocês, as falas, eu acho que tem convicção aí que agregou bastante, né, Alan? Com certeza, agradecer mais uma vez aqui. Acompanhem nas redes sociais, YouTube, Instagram e as demais, imob.verse. E aí pedir para vocês fazerem as suas considerações aí, deixar suas redes sociais também. E mais uma vez, muito obrigado, viu? Foi muito rico hoje. Boa. Bom, agradecer, né? Acho que já falamos bastante aqui, agradecer de verdade. Se você quiser me seguir, João_Angeli_. Segue também o The Real Estate Brasil, né? O reality vai estrear, espero que faça um sucesso, espero que ajude muitas pessoas, que traga muita prosperidade para o mercado, que seja realmente um campo de comunicação e de ensino para todo mundo. E é isso, Luiz, prazerzaço estar aqui com você também, né? Prazer, Alan, prazer, Maia. Foi sensacional, cara. Obrigado, legal. Fiquei feliz, estou muito honrado de estar com vocês e vamos junto. Prazer todo meu aí. Quero junto. agradecer vocês aí, Magno, Alan, pelo convite. Foi um tempo precioso, aprendi muito aqui com vocês. Né? Debates assim são enriquecedores. Né? Até dicas para novos empreendedores foram faladas. Então, muito obrigado muito aí, bem. Tamo junto. Estou à disposição. Valeu, legal. Gente. O meu Instagram é Luiz Fernando Massari. Quem puder... Vocês vão conhecer um pouquinho lá a minha história de vida. Bom, valeu, gente. Muito bom. Obrigado. Bom, gente, obrigado então pela presença de vocês, por compartilhar um pouco da experiência, história e trazer aqui todo esse contexto para poder agregar valor aí na vida das pessoas e desse mercado imobiliário que é um mercado maravilhoso, a qual tenho certeza que vocês também são como a gente apaixonados. Né? Eu sou suspeito de falar, amo esse mercado e tenho uma admiração muito grande por quem atua nesse mercado. Bom, pessoal, olha, esse foi mais um episódio do Imobverse. Como o Alan disse aqui, por favor, a gente está, né, cada vez mais
ampliando a nossa audiência. Então você continua seguindo a gente nas plataformas, continua acompanhando os episódios e fique atento também, que muito em breve a gente vai anunciar 2 grandes eventos que nós vamos fazer no Mobverse, que vai literalmente aí, que nem o João falou do mar, né? Vai vir aí um maremoto aí, Mobverse aí, que vai dar uma chacoalhada muito importante aí, mas que vai ser muito bom, muito marcante para o mercado como um todo. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Deixe o seu comentário, interaja, compartilha e vamos junto. Até mais.